Você já se perguntou sobre as histórias que a Bíblia não conta em detalhes? Sobre os sussurros por trás dos tronos, as lágrimas derramadas em silêncio, as orações que nunca foram escritas? Existem gigantes da fé que conhecemos pelos seus feitos: Davi e o gigante, Moisés e o mar, Paulo e suas viagens. Mas e os heróis silenciosos? Aqueles cujo maior ato de bravura foi sobreviver? Hoje, nós vamos abrir uma página da Bíblia que muitos leem rapidamente, talvez com desconforto. A história de uma mulher. Uma mulher cujo nome está para sempre ligado a um escândalo, a uma tragédia, a um pecado que abalou um reino. O nome dela é Batseba. Nós conhecemos a história do ponto de vista de Davi, o rei, o pecado, o arrependimento, o Salmo 51. Mas e ela? O que aconteceu com a mulher que estava no centro de tudo? Qual foi o som do seu silêncio enquanto seu mundo desmoronava? Muitos a veem como uma sedutora ou apenas uma vítima passiva. Mas e se eu te dissesse que essa é a leitura mais superficial da história? E se eu te dissesse que, no silêncio de Batseba, Deus estava forjando uma das mais improváveis heroínas da fé? Você já se sentiu definido por um erro, seu ou de outra pessoa? Você já enfrentou uma perda tão profunda que achou que seu futuro tinha sido cancelado? Você já se sentiu invisível, silenciado pela dor? Se a sua resposta for sim, então esta mensagem foi divinamente preparada para você. Porque a história de Batseba não é sobre sua queda, mas sobre como Deus a levantou. Fique comigo até o final, porque no clímax desta jornada você vai descobrir a atitude decisiva que Batseba tomou. Um ato de coragem que não apenas salvou a vida de seu filho, mas garantiu um legado eterno. Uma estratégia que você pode aplicar hoje para proteger as promessas de Deus para sua família. Esta não é a história que você aprendeu na escola dominical. Esta é a história não contada de Batseba, a jornada da mulher que sobreviveu à tragédia e se tornou a mãe do rei mais sábio da história. Vamos começar. Toda jornada começa em um lugar de normalidade. Antes de ser um nome em um escândalo real, Batseba tinha uma vida, um mundo ordinário. Ela era filha de Eliã, um dos valentes de Davi, neta de Aitofel, o conselheiro mais respeitado do reino. E, mais importante, era esposa de Urias, o heteu, um homem honrado, leal, um soldado de elite. Seu mundo era um mundo de rotina, de respeito, provavelmente de amor. Ela vivia na sombra de homens poderosos, mas tinha sua própria identidade, sua própria paz. Ela não buscava os holofotes do palácio. Ela era, aos olhos do reino, invisível. Assim como Davi pastoreava ovelhas no anonimato, ela vivia sua vida comum, sem saber que o olhar de Deus e o do rei estava prestes a mudar tudo. Você também se sente invisível na sua rotina, no seu trabalho, na sua casa, até mesmo na sua igreja? Você sente que está fazendo tudo certo, mas ninguém parece notar? A história de Batseba começa aqui, nesse lugar de normalidade que tantos de nós conhecemos. Mas o que ela não sabia, e o que talvez você não saiba, é o que Deus está preparando no seu anonimato. E então a chamada chega. Mas não é uma chamada suave, um convite. É uma ordem. O rei a convoca. Do segundo livro de Samuel, 11, nos diz que Davi a viu do terraço, cobiçou e mandou buscá-la. Para Batseba, este não é o início de um conto de fadas. É o início de um pesadelo. A aventura dela é um caminho de medo e incerteza, imposto por um poder que ela não pode desafiar. Assim como Abraão foi chamado a deixar Ur, sua zona de conforto, Batseba foi arrancada da dela. Mas a pergunta que ecoa para nós é: qual Ur Deus está pedindo que você abandone? Pode não ser uma cidade, pode ser um hábito, um relacionamento tóxico, um medo, uma mentalidade de vítima. Qual chamada de Deus você teme, sem perceber que ela pode ser a chave para o seu propósito? Se você está disposto a ouvir o chamado de Deus, mesmo que ele te assuste, comente sim agora mesmo. Declare sua disposição. A Bíblia não registra uma recusa verbal de Batseba. Como poderia?
Recusar uma ordem do rei absoluto era uma sentença de morte. Mas podemos imaginar a recusa em seu coração? O terror, a paralisia, o grito silencioso. Não, isso não pode estar acontecendo. A recusa dela não é um ato de rebeldia, mas o reflexo de sua total impotência. Todos nós enfrentamos momentos assim. Moisés duvidou de si mesmo diante da sarça ardente. Quem sou eu para ir ao faraó? Ele se sentiu inadequado, com medo. Quais medos, quais sentimentos de inadequação estão travando a sua obediência a Deus hoje? A história de Jonas nos mostra o perigo de uma recusa ativa. Ele fugiu do chamado de Deus e acabou na barriga de um grande peixe. A tempestade que ele enfrentou não afetou apenas a ele, mas a todos no barco. Fugir do propósito de Deus sempre traz consequências, para nós e para os que nos rodeiam. A recusa silenciosa de Batseba a mergulhou em uma tempestade, mas Deus ainda estava no controle do barco. Na jornada do herói, sempre há um encontro com um mentor, um mestre que oferece sabedoria e ferramentas para a jornada. Para Batseba, esse mestre não aparece para ela diretamente, mas sua intervenção muda tudo. O profeta Natã, enviado por Deus. Ele não vem com palavras de consolo para Batseba, mas com uma palavra de confronto para Davi. Tu és o homem. Naquele momento, a verdade vem à luz, o pecado é exposto, a justiça de Deus entra em cena. O mestre aqui é a própria palavra de Deus, que corta, expõe e cura. Assim como Elias foi o mentor de Eliseu, preparando-o para receber uma porção dobrada do seu espírito, a intervenção de Natã preparou o caminho para a redenção, mesmo que através de um juízo doloroso. Quem é o seu mentor espiritual? Quem são as pessoas que Deus usa para falar a verdade em sua vida, mesmo quando dói? Deus usa pessoas inesperadas para serem nossos mentores e nos guiarem em momentos cruciais. Esteja aberto. Esta mensagem está falando com você? Então, não guarde para si. Siga este canal e comente Avivamento para receber alertas dos próximos vídeos que vão incendiar sua fé. O limiar é o ponto de não retorno. Para Batseba, ele chega de forma brutal. Urias, seu marido, é assassinado por ordem do rei. O luto mal começa e ela é levada para o palácio para se tornar a esposa de Davi, para encobrir o pecado. A antiga Batseba, esposa de Urias, morreu. Uma nova, a esposa do rei, nasceu em meio à tragédia e à vergonha. Não há como voltar atrás. Assim como Josué e o povo de Israel cruzaram o Jordão para entrar em Canaã, eles deixaram o deserto para trás para sempre. Qual território Deus está te chamando a conquistar hoje, que exige que você queime as pontes com o seu passado de medo e dúvida? Curta este vídeo agora para simbolizar o seu sim a Deus, o seu cruzar de limiar em fé. A primeira grande prova dentro do palácio é a mais devastadora. O filho nascido do adultério adoece gravemente. É a consequência direta do pecado, a espada do juízo de Deus. Por 7 dias, Davi jejua e ora, mas a criança morre. Imagine a dor de Batseba, perder o marido, a honra e agora o filho. O palácio, que deveria ser um lugar de segurança, se torna uma arena de sofrimento. Quem são os seus leões atuais? As provas que te cercam? A história de Daniel na cova dos leões nos ensina que, mesmo no meio do perigo, a presença de Deus é o nosso livramento. Mas Daniel não chegou lá sozinho. Ele tinha aliados de fé, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a solução para a crise mais profunda de Batseba não viria de um exército ou de um rei, mas de uma promessa sussurrada por Deus no meio da dor. Vamos descobrir qual. A fé precisa de comunidade. Marque 3 aliados de fé nos comentários. Pessoas que oram por você e lutam com você. Após a morte do primeiro filho, Davi consola Batseba, e ela concebe novamente, dando à luz um filho chamado Salomão, que significa paz. Mas a paz estava longe do reino. A espada do juízo de Deus continuava a agir. O pecado de Davi abriu uma porta para o caos em sua própria casa.
Seu filho Amnon estupra sua meia-irmã Tamar. Absalão, irmão de Tamar, vinga-a matando Amnon e depois lidera uma rebelião sangrenta contra o próprio pai, Davi. Batseba vive no epicentro dessa escuridão. Ela vê de perto como o pecado, mesmo perdoado, tem consequências geracionais. Ela precisa proteger seu filho Salomão em um ninho de víboras, onde irmãos matam irmãos pelo poder. Como reagir quando o desastre chega, quando o mal parece vencer? A história de Jó perdendo tudo, filhos, bens, saúde, nos ensina sobre a soberania de Deus na dor incompreensível. Jó questionou, mas no final, adorou. Batseba, em silêncio, perseverou. Se esta mensagem está tocando seu coração, curta o vídeo agora. Seu like é um sinal de luz na escuridão e ajuda esta palavra a alcançar quem mais precisa. Este é o momento, a prova final. Davi está no fim da vida. O trono está vulnerável. Adonias, um dos filhos mais velhos de Davi, decide tomar o poder. Ele faz uma grande festa, sacrifica animais e se declara rei, ganhando o apoio de figuras poderosas do reino. Ele intencionalmente não convida Batseba, o profeta Natã e, claro, Salomão. O motivo é claro, seu plano é usurpar o trono e, muito provavelmente, eliminar todos os outros pretendentes, começando por Salomão. Para Batseba, esta é a aprovação suprema. Seu silêncio agora significaria a morte de seu filho e o fim de toda a promessa. Tudo pelo que ela passou, toda a dor, toda a espera, se resumem a este momento. Ela vai ficar em silêncio ou vai agir? O medo quer te paralisar? Repita comigo em voz alta, onde você estiver, ou escreva nos comentários. Não temerei, pois Deus está comigo. A recompensa não vem por acaso. Ela é conquistada. Orientada pelo profeta Natã, Batseba vai até o rei Davi. Ela não grita, não acusa. Ela se curva respeitosamente e usa a sabedoria que Deus lhe deu. Ela lembra Davi de sua promessa, de seu juramento de que Salomão reinaria depois dele. Meu senhor, o rei, juraste por teu Deus a tua serva, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim. Suas palavras, reforçadas por Natã, despertam o velho leão. Davi age imediatamente. Ele ordena que Salomão seja ungido rei sobre Israel naquele mesmo instante. A recompensa chegou. A promessa foi cumprida. O inimigo foi derrotado, não com espadas, mas com sabedoria, coragem e a lembrança de uma promessa divina. O Espírito Santo é o seu maior tesouro, sua maior recompensa, que te capacita a viver em vitória. A sua recompensa está a caminho. Para selar esta palavra, comente recompensa, e nossa equipe enviará um versículo de promessa exclusivo para você no direct ou como resposta. A jornada não termina com a recompensa. Há o caminho de volta, onde o herói traz o que conquistou para transformar sua comunidade. Para Batseba, o caminho de volta não é para sua antiga casa, mas para uma nova posição de honra e poder sem precedentes. Em 1 Reis 2, vemos a cena extraordinária. Ela, que um dia foi chamada como um objeto pelo rei, agora é honrada pelo novo rei, seu filho. Ele se curva a ela. Ele a coloca à sua direita, o lugar de maior honra e influência. Ela se tornou a rainha-mãe, a conselheira mais poderosa do reino. Assim como Neemias, que não se contentou em salvar a si mesmo, mas voltou para reconstruir os muros de Jerusalém, a vitória de Batseba não foi só dela. Foi para a estabilidade de toda uma nação, para o cumprimento da linhagem messiânica. Qual obra Deus quer que você complete, não apenas para seu benefício, mas para abençoar sua família, sua igreja, sua comunidade? Voltar para Deus é só o começo de uma vida de honra e propósito restaurados. E aqui chegamos ao ponto mais alto. A ressurreição. Não uma ressurreição física, mas a ressurreição de um nome, de uma história, de um legado. Por séculos, Batseba poderia ter sido lembrada apenas como a mulher com quem Davi pecou. Uma nota de rodapé vergonhosa. Mas Deus é um Deus que reescreve histórias.
Centenas de anos depois, o apóstolo Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a genealogia do Messias, o Rei dos Reis. E lá, em Mateus, capítulo 1, versículo 6, ele escreve: Davi gerou Salomão, daquela que fora esposa de Urias. Ela não é apagada, ela é incluída. Ela, uma mulher marcada pela tragédia, pelo pecado de um rei, pela perda, é imortalizada como uma ancestral do próprio Jesus Cristo. Esta é a ressurreição definitiva. O que parecia ser o fim se tornou parte do começo da maior história de todas. Com Deus, o fim é sempre um novo começo. A cruz não foi o fim. O túmulo não foi o fim. A ressurreição mudou tudo. O herói retorna com o Elixir, uma cura, uma sabedoria, uma verdade para compartilhar com o mundo. O Elixir de Batseba é sua própria história. É a prova viva de que Deus é um especialista em transformar tragédia em triunfo, em usar vasos quebrados para seus propósitos mais gloriosos. O Elixir é a sabedoria de Salomão, que nasceu dessa união improvável. O Elixir é a esperança que sua história nos dá hoje. Se Deus pôde pegar uma situação tão manchada pelo pecado, pela dor e pela morte, e transformá-la em um pilar na linhagem do Salvador, o que ele não pode fazer com a sua história? Sua história de superação não é apenas sua. Sua história pode salvar gerações. O testemunho do que Deus fez em sua vida é uma arma poderosa contra o inimigo. Compartilhar a esperança não é opcional. É a nossa maior responsabilidade e nosso maior privilégio. A história de Batseba nos foi dada para ser contada, para que outros possam encontrar a redenção. É por isso que esta mensagem não pode parar em você. Vimos a jornada, do silêncio da vergonha à voz da sabedoria, da vítima impotente à rainha-mãe influente, da mulher marcada pelo escândalo à ancestral honrada do Messias. Batseba nos ensina que o seu valor não é determinado pelo que fizeram com você. Seu futuro não é definido pelo seu pior dia. Sua identidade não está no seu trauma, mas no propósito redentor de Deus. Lembra que eu disse que Batseba tomou uma atitude decisiva que salvou sua família? Não foi uma oração mágica, foi um ato de fé corajosa. Ela parou de esperar que a situação se resolvesse e usou a posição que tinha, a voz que tinha e a promessa que tinha recebido para ir diretamente à fonte de autoridade e reivindicar o futuro do seu filho. Essa é a estratégia para você hoje. Pare de esperar passivamente. Use a posição que Deus te deu, como mãe, pai, amigo, profissional. Use a voz que Deus te deu em oração e ação. E se apegue às promessas que Ele te fez na sua palavra. Vá diante do Rei dos Reis e diga: Senhor, eu te lembro da tua promessa sobre minha vida, sobre minha família. O inimigo quer que você fique em silêncio, remoendo sua dor, sua vergonha, seu passado. Ele quer que você acredite que sua história terminou na tragédia. Mas hoje, em nome de Jesus, nós quebramos esse silêncio. Sua história não termina em um poço, ela termina em um palácio. Não termina em morte, termina em ressurreição. Não termina em vergonha, termina em glória. Repita comigo com fé: meu passado está redimido, meu presente tem propósito e meu futuro está seguro nas mãos de Deus. A história de Batseba é a prova de que Deus não desperdiça uma lágrima. Ele não desperdiça uma dor. Ele é o mestre artesão que pega os cacos da nossa vida e constrói um mosaico de graça. Enquanto eu preparava esta mensagem, Deus me mostrou claramente que milhares de pessoas que se sentiram desqualificadas e silenciadas pela vida seriam transformadas. Ele está dizendo a você agora: sua história de dor está se tornando sua plataforma de poder. Seu silêncio está se tornando sua canção. Se esta palavra foi para você, não a deixe morrer aqui. Se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Amanhã, uma nova revelação impactante será liberada, e você não vai querer perder. Quem Deus colocou no seu coração enquanto você assistia? Um amigo, um familiar,
alguém que está passando por uma tragédia silenciosa. Compartilhe este vídeo agora com 5 pessoas ou em seus grupos de WhatsApp. Seja o Natan na vida de alguém, levando uma palavra de esperança. Este vídeo foi selado com a promessa de Isaías 55:11. A minha palavra não voltará para mim vazia. Para selar esta bênção sobre sua vida, comente com a hashtag que Deus me surpreendeu e declare o que Ele falou com você. Lembre-se, como Batseba, você pode ter começado em um lugar de tragédia, mas pela graça de Deus, sua história terminará em um legado eterno. Que a paz de Salomão, nascida da dor redimida, inunde o seu coração hoje e sempre.